Delírio ou paralisia do sono? Tudo começou comigo tendo paralisia do sono, isso alguns anos atrás. E nessa paralisia eu acordava com gritos do meu pai pedindo ajuda. E quando abri os olhos, não me mexia. Certamente tratava-se de uma paralisia. E meu quarto estava dentro da alucinação, quase completamente escuro, mas existiam claridade de velas, apesar de não enxergá-las. A minha cama era de casal e ao meu lado direito ficava a porta, que eu sempre deixava fechada. Nunca abria, nem deixava aberta enquanto dormia. Na paralisia, essa porta estava aberta e aquelas luzes de vela estavam mais forte fora do quarto. Sombras se mexiam, como se fossem velas mesmo. E nesse estágio eu já estava desesperada. Queria sair para ajudar meu pai, que não parava de gritar e gemer por ajuda. Em dado momento, tudo se calou e eu fui tomada por mais medo. Quando de repente, ao meu lado direito, na porta, passou uma mulher com vestimentas antigas. A luz de velas parecia ser um vestido branco, mas que reluzia de amarelo. A mulher passou cantarolando. Era nesse sentido a cantoria, nesse tipo de sonoridade, bem baixinho. E ela passou varrendo. Depois entrou no meu quarto e ficou cantarolando e varrendo. Em seguida, parou ao meu lado e saiu. Eu não conseguia subir meu rosto para olhar mais do que as suas pernas. Foi horrível. A parte em que me encontro em paralisia foi essa. Em seguida, consegui fechar os olhos e nisso ouvi novamente meu pai gritar. E eu consegui correr para fora do quarto e olhar no batente da escada. E nisso eu fiquei muito assustada, pois era tudo ainda luz de velas, o que me causava muita estranheza. Tudo muito amarelo e sombreado. Não via meu pai, mas ouvia seus gemidos. E por fim, eu finalmente acordei. Acordei de verdade. Percebi que foi como um misto de paralisia com pesadelo. Mas enfim, eu contei essa história porque ontem eu tive uma experiência com a mesma imagem da mulher que varria meu quarto. E eu estou em dias horríveis de saúde, muito gripada e tendo febre. Ontem foi uma das noites horrendas que queimei de febre. E entendo que delirei legal. Mas o curioso é que em várias vezes que eu estava delirando, eu vi essa mulher ao lado da minha cama, ou me olhando pela porta como se a porta estivesse aberta, e novamente eu só via suas pernas, o vestido e suas canelas finas de fora. Dá sempre a entender que são vestimentas antigas. Eu não sei explicar. Porque afinal a sensação do ambiente é como se eu estivesse em outro século e a casa à luz de velas acaba trazendo mais dessa imagem antiga. Coisa que também delirei vendo as mesmas luzes de velas. Dessa vez também via meu pai me chamando ou me espiando junto a essa mulher da porta do meu quarto. Foi horrível. Mas não foi paralisia dessa vez. Foi uma confusão de sonhos, delirando de febre mesmo, como se eu estivesse acordando e presenciando isso. Mas depois eu acordava de verdade. Detalhe, meu pai mora comigo e ainda é vivo. Curioso ele sempre aparecer nisso e sempre ligado a essa mulher. Bom, eu vou contar mais um relato. Eu moro nessa casa por volta de 12 anos. Aqui no início era um bairro que tinha muito mato e umas 4 casas apenas, uma distante da outra. É um bairro afastado da cidade e é uma parte alta, o que fazia com que o ambiente fosse mais frio, neblinoso e habitado mais por animais do mato do que por gente. Tinha muitos lobos, gatos selvagens, sapos, rãs, cobras, etc. E a rua era só lama. Na minha rua existia um único poste. E na esquina de casa, a minha casa fica numa distância de 2 casas dessa esquina. Mas na época não havia casa, e sim mato e esse poste. Os portões da minha casa eram espaçados, tipo grade mesmo, e dava para ver a movimentação da rua. Eis que por volta de 2 meses, mais ou menos, morando aqui, eu estava sentada na área externa da casa, mais do lado de dentro do portão. Por volta das 23 horas, a minha avó assistia à televisão enquanto eu olhava para o nada, na rua. E atrás do poste, onde não havia tanta luz, enxerguei o que parecia ser a sombra de um homem. E esse homem cresceu ao andar para frente da luz. E eu sempre relato dizendo, esse homem se tornou maior que o poste.
e era todo escuro, com chapéu, magro e curvado. Sumindo após eu ir falar com a minha avó sobre e voltar com ela para ver. Bom, e esse foi o relato que eu recebi no e-mail por uma pessoa que pediu para não ser identificada. Destino cruel. Em uma noite escura de 1995, meu pai, com seu velho Fusca como companheiro leal, atravessava estradas sinuosas em direção à cidade. Ele possuía uma modesta fazenda onde produzia 30 queijos todos os dias, os quais transportava no Fusca a cada 15 dias para vender. Entretanto, seu coração ansiava por algo maior. Um sonho que se materializava na forma de uma reluzente D20, a caminhonete cobiçada da época. Num fatídico dia, o destino pregou uma peça cruel. O Fusca, fiel escudeiro de tantas jornadas, apresentou uma falha mecânica, deixando meu pai sem seu meio de transporte. Desesperado, ele se viu à mercê do fluxo incessante de carros que passavam em frente à sua porta, todos seguindo em direção à cidade. Foi então que um fazendeiro vizinho ofereceu uma carona. Mas havia um problema. A cabine da caminhonete não era grande o suficiente para acomodar meu pai. Sem alternativa, ele subiu na carroceria, agarrando-se ao gigante de metal, enquanto o veículo ganhava velocidade na estrada escura. O suspense tomava conta da noite, intensificado pelo som das folhas sussurrantes e pelo vento gélido que cortava o ar. De repente, um ruído ensurdecedor ecoou pela estrada. A caminhonete perdeu o controle, capotando violentamente. Meu pai, preso à carroceria, não teve chances de escapar. Seu sonho foi brutalmente interrompido, sua vida ceifada em cima de uma tão desejada D20. Desde então, um ar de mistério paira sobre aquele fatídico acidente. Alguns dizem que foi o destino agindo de forma implacável, enquanto outros afirmam que há algo sobrenatural envolvido naquele trágico desfecho. O certo é que meu pai encontrou seu trágico fim justamente em cima do objeto de seu mais profundo desejo. E estes foram os relatos de hoje. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Siga também o Instagram, que é o assustadoramente_podcast. Entre para o grupo do Telegram. Os links estão aqui abaixo na descrição do episódio. E se você gostou, deixe seu comentário, seu like e compartilhe para uma pessoa que curte histórias sobrenaturais. Até o próximo vídeo!